Olá, amigos! Quinta-feira, 29 de maio, e o seu Ronda da Cidade já está começando. E no programa de hoje você vai ver que um homem foi preso após agredir a ex-companheira em Linhares. E a Polícia Civil prendeu o suspeito de cometer um homicídio na região de Humaitá. Você vai ver também que em Colatina, um ladrão usou um reboque para furtar ferramentas usadas por um pedreiro em uma obra. E um caminhão carregado com eletrodomésticos pegou fogo na BR-101 Sul e a carga foi saqueada. Tudo isso e muito mais você confere a partir de agora aqui comigo no Ronda da Cidade. E a gente já começa o programa de hoje mostrando que um homem foi preso após agredir a ex-companheira em Linhares. Confira agora essa e outras informações em um giro de notícias. Luiz Fernando da Conceição Carvalho, de 18 anos, é acusado de matar Joanderson da Conceição Silva, de 34 anos, a tiros no último domingo em Humaitá. Segundo seu depoimento, o crime aconteceu após uma discussão entre os dois. Joanderson foi atingido por 5 tiros e morreu no local. Luiz Fernando contou à polícia que após a briga foi até a sua casa, pegou uma arma e voltou para se vingar. O revólver usado no crime foi apreendido. Depois de prestar depoimento, ele foi encaminhado ao sistema prisional. Um homem de 27 anos foi preso em flagrante após agredir sua ex-companheira com tapas e socos em uma rua de Linhares. A agressão registrada em vídeo mostra a vítima sendo atacada enquanto segurava o filho do casal de 4 anos. Após tomar conhecimento do caso, a Delegacia de Proteção à Mulher localizou e prendeu o suspeito em seu local de trabalho. Ele foi autuado por lesão corporal, ameaça, injúria e difamação, com base na Lei Maria da Penha. A Justiça determinou uma medida protetiva que o impede de se aproximar da vítima. A Polícia Civil de Soretama prendeu uma mulher de 33 anos, identificada como Jéssica Chagas, no centro da cidade. Ela é investigada por tráfico de drogas e associação para o tráfico. A prisão foi feita com base em um mandado judicial e aconteceu na casa da suspeita. Após ser levada à Delegacia Regional de Linhares, Jéssica foi encaminhada ao Centro Prisional Feminino de Colatina, onde segue à disposição da Justiça. E uma carreta carregada com eletrodomésticos pegou fogo na BR-101, na divisa entre os estados do Espírito Santo e Rio de Janeiro. A carga foi saqueada. No vídeo é possível ver o fogo atingindo o baú do veículo, enquanto várias pessoas saqueiam a carga. Ainda não se sabe o que causou o incêndio na carreta que pegou fogo próximo à divisa do Espírito Santo com o Rio de Janeiro. A polícia foi acionada. Quando os agentes chegaram ao local indicado, viram a movimentação das pessoas carregando os produtos e também alguns veículos que estavam sendo utilizados para carregar os eletrodomésticos retirados do baú em chamas. Ao avistarem os policiais, os saqueadores confrontaram os PMs, jogando contra eles pedras e pedaços de madeira. Os militares revidaram com disparos de bala de borracha e solicitaram apoio, momento em que os saqueadores fugiram em direção ao matagal. Durante as buscas, a polícia encontrou vários eletrodomésticos como geladeira, máquina de lavar, tanquinhos, aparelhos de ar-condicionado, freezers, entre outros itens que estavam escondidos na vegetação. O motorista contou à polícia que parou para tomar um café quando viu que a carreta estava pegando fogo. Ele desengatou a carroceria e acionou os bombeiros, mas quando os militares abriram o baú para combater as chamas, os saqueadores começaram a pegar a carga. Os bombeiros contaram ainda que foram ameaçados pelos saqueadores e impedidos de apagar o fogo, e só conseguiram fazer o trabalho depois da chegada da polícia. Um outro veículo foi acionado para pegar a carga recuperada, e quando os eletrodomésticos estavam sendo levados para o outro caminhão, os saqueadores tentaram agir novamente e a polícia efetuou novos disparos com balas de borracha para conter a confusão. Ainda no sul do estado, a polícia apreendeu drogas em Itapemirim. O material estava enterrado em um terreno baldio. O cão farejador Snoopy indicou o local onde estavam as drogas. A polícia encontrou 61 porções de maconha, 20 pinos de cocaína e uma balança de precisão. Segundo as denúncias,
Um homem estaria vendendo drogas e escondia o material próximo da casa dele. O suspeito não foi encontrado. As drogas foram encaminhadas para a delegacia de Itapemirim. Segundo a polícia, as investigações continuam para identificar o homem e quem tiver alguma informação deve entrar em contato com o 181. Não precisa se identificar. Em Guaçuí, a polícia apreendeu mais de 400 pedras de crack, cocaína e maconha. Foi durante o patrulhamento. Os militares avistaram um indivíduo já conhecido que, ao perceber a presença da polícia, fugiu do local, passando por um terreno baldio e adentrando uma área de mata. O homem não foi localizado. Durante a busca no terreno, foi encontrada uma sacola com o material que foi entregue à 6ª Delegacia Regional de Alegre. Segundo a polícia, o homem tem várias ocorrências no sistema. Ainda em Guaçuí, a polícia apreendeu em uma casa 2 armas e uma porção de maconha e munições. Um homem de 51 anos e o filho de 25 foram presos em flagrante no bairro Lagoa por posse ilegal de arma e envolvimento no tráfico. Os 2 foram liberados após pagamento de fiança. O caso continua sob investigação. Com essas informações, nós vamos para o nosso primeiro intervalo desta quinta-feira. Nosso programa está só começando. Fique comigo que eu volto já já com mais informações para você. O seu Ronda da Cidade já está de volta e um pedreiro de Colatina teve todo o seu material de trabalho furtado. O ladrão usou um carro com reboque para levar serra, guincho e jogo de chave. O prejuízo é de mais de R$5.000. O relógio marcava 8h25 da manhã de domingo, plena luz do dia. E foram nesses minutos que um furto frio e calculado foi cometido. Um barraco de madeira no bairro Cidade Jardim, em Colatina, guardava as ferramentas de trabalho de um pedreiro, usadas para o sustento da família. Foi dali que o suspeito levou tudo: um guincho, uma serra circular e um jogo de chaves com 50 peças. Uma câmera de vídeo monitoramento registrou a ação. Tudo foi colocado no reboque, com a maior calma do mundo. O prejuízo? Mais de R$5.000, além da interrupção de um trabalho honesto e do atraso na obra. O dono das ferramentas é um pedreiro de 57 anos. Ele registrou o boletim na delegacia de Colatina. Que situação, viu? Agora, mudando de assunto, uma comunidade do norte do estado vive um drama de uma possível desapropriação. Famílias que construíram suas vidas com base na agricultura temem perder tudo. As imagens registradas por moradores mostram a rotina simples e dedicada de quem vive da terra. São quase 50 famílias que dependem diretamente da produção agrícola para sobreviver. A terra é cultivada com dedicação e o retorno é visível na diversidade de alimentos plantados e colhidos. O agricultor William expressa preocupação com a possibilidade de desapropriação. Nós estamos aqui desde o ano de 2007, situados aqui na comunidade Nova Conquista. Moramos aqui, produzimos aqui, fazemos o uso social da terra. Está vendo aqui grande plantação de café, pimenta do reino, cacau, cupuaçu, criação de vários tipos de animais, galinha, porcos, pato, cachorros, peixe, alta criação de peixe aqui, camarão da Malásia. Então nós somos uma comunidade totalmente legalizada. Dentro dos conformes, nós temos a associação, que é a Associação de Pequenos Produtores Pro Desenvolvimento Nova Conquista. Nós temos a documentação que o produtor rural precisa para trabalhar com a terra, que é o CCIR, o ITR, o CAR, o DAP, a CAF. Então, nós nos sustentamos dentro da legislação, pagamos os nossos impostos em dias, todo ano fazemos a renovação do ITR, do CCIR e fazemos o mais importante, que é a produção.
a produção de alimentos para levar para a cidade, para gerar renda para o nosso município, para o nosso estado e também para o nosso país. William representa o sentimento de toda a comunidade. Cansaço diante de incertezas e medo de perder o que construíram com tanto esforço. Segundo ele, a empresa que busca a posse da área, apesar de alegar compromisso ambiental, precisa olhar com mais responsabilidade social para quem produz e sustenta suas famílias ali. Nós estamos aqui desde 2007. Então nós somos 19 anos, são quase 2 décadas de plantio, de cultivo, de moradia, de subsistência na terra. Então nós queremos a justiça, nós queremos que a justiça faça o trabalho dela, que acabem com essa demanda de fazer uma retirada de 49 famílias de uma área totalmente produtiva e que tem documento legalizado. Seu Nico chegou à comunidade em 2013. Trazendo esperança e força de trabalho. Hoje é produtor de café e frutas e acredita que a terra lhe deu dignidade. Para ele, retirar as famílias seria interromper um ciclo produtivo que beneficia não só os moradores, mas também o município. A gente trabalha com pimenta, café e com frutas, entendeu? Abacaxi, laranja, coco, tudo a gente tem aqui dentro. E a gente veio para cá com o intuito de crescer, dar uma vida melhor para nossa família. Só que nós estávamos tão bem e de repente aparece uma notícia ruim para a gente desocupar isso aqui, que a gente estava aqui como invasores, nós não somos invasores. A gente está aqui desde 2013, só que eu comecei a trabalhar, investir, depois de 2014 que eu consegui pegar um documento que é o ITR, que a gente paga o imposto, o ITR, entendeu? E aí eu comecei a trabalhar, eu e mais 2 irmãos meus, isso aqui é as frutas que a gente cultiva aqui. E eu mais 2 irmãos, nós começamos a trabalhar, tem um investimento aqui hoje, se a gente for fazer hoje, a gente tem para investir aqui hoje, o que nós temos, é a média de uns 500 mil reais, entendeu? E com a produção que a gente tem, se a gente sair daqui, é um prejuízo mais ou menos de 1 milhão. Helenilson afirma que a comunidade possui documentação que comprova a permanência legal nas terras, resultado de anos de regularização e investimentos. Ele pede que a Justiça considere o impacto social e humano da decisão. A gente tem o ITR, CCIR, inscrição estadual, eu tenho o bloco produtor, eu tenho o CAR, entendeu? Tem a inscrição de posse. Então a gente está trabalhando em cima do documento que a gente tem. Então a gente a gente acredita muito na justiça e com a fé em Deus isso tudo vai dar certo para nós aqui. Dona Vandilina reforça que a produção agrícola é a única fonte de sustento de sua família. Ela teme ter que recomeçar caso sejam obrigados a deixar tudo para trás. E vive daqui. Nós aqui nós vamos sobreviver como? O que nós temos está tudo investido aqui. A comunidade de Nova Conquista é exemplo de economia sustentável e agricultura familiar. Com lavouras de café, pimenta do reino, hortas e criação de animais, contribui diretamente para o abastecimento local e movimenta a economia de Conceição da Barra. Com energia legalizada e propriedades bem estruturadas, o local é fruto de muito trabalho e investimento coletivo. Para os moradores, a retirada significaria não apenas a perda material, mas o desmonte de uma rede de vida, história e pertencimento. A Suzano destaca que cumpre rigorosamente a lei, o devido processo legal e respeita o direito de propriedade garantido na Constituição Federal, bem como reforça que todo o processo de reintegração da área, que teve início em 2015, foi amplamente debatido na esfera judicial. Para além de todas as garantias já previstas na decisão judicial, a Suzano, por mera liberalidade, desenvolve uma ação humanizada de reintegração ao apresentar aos invasores, comprovadamente vulneráveis, diversas medidas de gestão social. A Suzano reconhece seu papel relevante nas regiões onde atua e sempre busca manter um diálogo aberto e transparente. A empresa respeita, reconhece e desenvolve diversas iniciativas de promoção social, ambiental e cultural
com as comunidades tradicionais da região. Nós vamos para mais um rápido intervalo e na volta você vai ver que tem orientação médica para você que treina, viu? O uso indiscriminado de suplementos alimentares e pré-treinos pode causar sérios riscos à saúde. Já já você confere mais informações. É rapidinho, nós vamos para um rápido intervalo. Estamos de volta com o nosso último bloco e o Hemocentro de Linhares está organizando um passeio ciclístico para incentivar a doação de sangue e medula óssea. Will Souza tem mais informações para a gente. Vamos conferir. A ação tem como objetivo conscientizar a população sobre a importância da doação de sangue e medula óssea, além de promover a saúde e o bem-estar por meio da prática esportiva. Então nós vamos fazer um café da manhã especial, né, para receber esses doadores no sábado. Só que além disso, a gente vai fazer um passeio ciclístico. A gente resolveu, a nossa intenção é conscientizar mesmo a população, né, principalmente a população mais jovem, dessa importância da doação, tanto de sangue quanto de medula óssea. As inscrições são realizadas pela internet, no link que está no site da Secretaria de Estado da Saúde ou presencialmente no Hemocentro de Linhares. E tem brinde para os primeiros inscritos. Nós conseguimos a doação de uma loja de bicicleta, a Sportix, ela doou para a gente uma bicicleta e nós vamos fazer a doação dessa bicicleta, além de vários prêmios que nós conseguimos também com empresas parceiras. Em tempos de campanha ou então em momentos de ações, chega a ter cerca de 60 doações num dia aqui no Hemocentro. Mas a diretora alerta pela necessidade da doação constante para manter um estoque ideal. Segundo a diretora, alguns tipos sanguíneos estão com estoque em níveis baixos. Hoje, o Hemocentro está num nível estável de estoque, né? A gente sempre tem a dificuldade do O negativo, né, e dos sangues negativos, que são os sangues raros que a gente fala. A ação desperta a atenção do público no Dia Internacional do Doador. Porém, a prática desse tão belo ato pela vida pode ser realizada o ano inteiro. A nossa intenção é conscientizar mesmo a população, né? Principalmente a população mais jovem, dessa importância da doação, tanto de sangue quanto de medula óssea. Então nós vamos fazer um passeio, ele vai sair daqui do lado do Hemocentro, nós vamos percorrer as principais ruas da cidade, então a concentração está marcada para 7h30 e o horário de saída, largada, vai ser 8h30. Nós vamos passar pelas principais ruas do centro e finalizar no supermercado Oriundi. Então fica o convite para você participar desse passeio ciclístico e se você também for doador de sangue, que vá até um hemocentro mais próximo e realize então essa doação de sangue e de medula óssea. Agora, ainda falando sobre saúde, a gente faz um alerta. Com constantes casos de mal súbitos em jovens durante práticas de exercícios físicos registrados nos últimos meses, que você deve ter acompanhado também nas redes sociais, as autoridades em saúde alertam para o uso indiscriminado de suplementos alimentares e pré-treinos. Cada vez mais populares entre praticantes de atividade física, os suplementos e pré-treinos prometem mais disposição e melhor desempenho nos exercícios. Surgiu essa demanda maior por uma questão de saúde, né? Uma procura pelo bem-estar, pela saúde mesmo, pela prática da atividade física. Consequentemente, né, isso também aumentou o fluxo de pessoas procurando a suplementação, que vai, né, ajudar as pessoas a terem ali uma condição melhor de treino, né, suprir as necessidades de suplementação, de alimentação, que às vezes só com alimentação a pessoa não consegue durante o dia, né? Mas o uso indiscriminado pode trazer riscos à saúde. As pessoas que possuem algum histórico de problema cardíaco precisam ter ainda mais cuidado. O uso por conta própria pode desencadear ou agravar condições já existentes. A gente sabe que o excesso desses suplementos, às vezes não necessariamente o excesso, mas se eles são utilizados de uma forma não adequada ou não acompanhada por um especialista, ou mesmo por pacientes que tenham algum problema de coração, tenham pressão alta, já tiveram infarto, AVC, enfim, isso pode trazer graves consequências. Além dos cuidados com o coração, o excesso de estimulantes pode comprometer o organismo como um todo. Por isso, o acompanhamento profissional é fundamental.
sempre deve ser acompanhada de um profissional, seja um nutricionista ou um médico do esporte, né? Porque ele vai te auxiliar falando as quantidades adequadas, os suplementos que você deve suplementar para assim, né, ter benefícios tanto para a sua saúde quanto para o seu esporte. Cada caso é um caso, nem sempre a suplementação é necessária. Uma alimentação equilibrada pode fornecer a energia necessária antes dos exercícios. Sempre é recomendado a alimentação de fato, né? Ela é a principal. Então, aqui no consultório, a gente sempre recomenda que o paciente consuma um carboidrato antes do treino, reduza a quantidade de proteína e, claro, tem uma excelente ingestão hídrica. Mas falando de suplementação, né, a gente pode colocar o whey protein, uma creatina e até mesmo o próprio pré-treino, né, de fato. É importante ficar atento aos sinais que o corpo dá. O equilíbrio entre alimentação, descanso e treino é fundamental para um bom desempenho. Se a pessoa começa a sentir muita taquicardia, muita batedeira no peito, muitas vezes, que é normal, dependendo do grau de atividade física, você sentir o coração acelerado. Mas muitas vezes acontece do coração acelerar fora do momento da atividade física aeróbica, ou muitas vezes a pessoa interrompe a atividade e mesmo assim o coração continua por muito tempo de uma forma acelerada, é um grande sinal. Sudorese, paciente que transpira muito mais do que o habitual, mesmo fora de um exercício de alta intensidade, também é um outro sinal. Aumento de pressão, para quem, muitas vezes as pessoas não têm o hábito de medir pressão, mas para quem tem esse hábito de medir pressão, sem nenhum motivo a pressão começa a subir muito mais do que o esperado. São os sinais mais frequentes. Claro que aí vem os sinais de maior gravidade. Quem tem uma batedeira associada a tontura, mal-estar, dor no peito, isso tudo já é um sinal de ainda maior gravidade que a gente tem que ficar atento. Ter uma alimentação adequada, um sono de qualidade, de fato pode trazer energia para o paciente sem que ele tenha que suplementar alguma coisa. E caso ele treine pela manhã, né, é recomendado também aquele bom e velho café, né, que pode dar aquela energia durante o treino, mas claro que se o treino for no período da tarde já não é tão recomendado assim, porque pode atrapalhar o sono. Como bem reforçado na reportagem, se você pratica algum tipo de atividade física ou pretende iniciar, é importante passar por um profissional que ele vai então te orientar a fazer o uso correto desses suplementos, desses pré-treinos ou outros medicamentos também. Cada caso é um caso, então é importante procurar orientação médica antes de iniciar o uso desses produtos. Com esse alerta, então, a gente encerra o Ronda da Cidade desta quinta-feira. Amanhã vamos sextar juntos com mais informações para você aí de casa. Eu te espero às 11h30 da manhã então, viu? Um abraço, tchau, tchau.